Fala pessoal, aqui é o Felipe, escritor cabeludo, e hoje eu vou trazer um livro um pouco mais novo, um pouco mais contemporâneo, tá? Uma das minhas leituras mais recentes, e é um autor de thrillers se aventurando aqui no mundo do terror. Hoje nós vamos falar da Casa da Noite, do Joe Nesbo. E na história nós vamos acompanhar o nosso protagonista Richard, que é um garoto recém-chegado em uma cidadezinha pequena no interior, que quase não tem amigos e é visto como um dos valentões da escola. Acontece que o Richard ele foi adotado, tá, por um casal, e ele está tendo algumas dificuldades para se ambientar ali nessa nova cidade, que ele acha muito entediante. Então ele resolve com um amigo dele, o Tom, que na verdade talvez tenha mais medo do Richard do que uma relação de amigos, tá? Mas ele resolve chamar o Tom para ir se divertir na floresta, tal. Isso a frase ficou um pouco estranha, mas é isso que acontece. E eles vão andando ali, até que eles encontram uma cabine telefônica, tá? Porque, para quem não sabe, nem todo mundo tinha celular antigamente, tá? Para os mais novos aí. Mas eles encontram uma cabine no meio da floresta, algo bem bizarro, diga-se de passagem. E o Richard resolve falar pro Tom passar um trote, né? Porque realmente, quando não tinha videogame, era esse tipo de diversão que os jovens tinham. E o Tom, meio que a contragosto ali, por pura e espontânea pressão, resolve passar esse trote, tá? Ele tem ali uma outra coisa que nenhum jovem vai conhecer, uma lista telefônica, tá? Com vários números, e aleatoriamente eles escolhem um e o Tom liga. E acontece uma coisa absurdamente bizarra. O Tom é engolido pelo telefone. Sim, isso mesmo. O Tom começa a ser sugado ali, enquanto o Richard fica apavorado, tenta ajudar ali o seu amigo, mas não consegue e acaba vendo ele sendo sugado, quase triturado pelo bocal do telefone, tá? E logicamente ninguém vai acreditar no Richard. As autoridades, o delegado local, fica questionando que raios que ele fez, né? Para o moleque ter sumido assim, ninguém acha o Tom. E o Richard fica batendo na mesma tecla, que foi o telefone, e ele até encontra o nome da pessoa que eles tinham ligado. E esse seria Salvosi Jonasson, tá? E esse personagem, essa personalidade, foi um morador ali da cidade que também era visto como um valentão, era visto como uma pessoa não bem querida ali pela cidade, que fazia muitas malvadezas, muitas traquinagens, né, algumas coisas bem pesadas, tá? Mas que foi embora da cidade há muito tempo, foi para um reformatório e nunca mais ninguém soube dele. E ele morava numa casa lá na floresta, que é a tal da Casa da Noite. Incentivado por uma amiga da escola, a Karen, que também ali é um crush que o Richard tem, ele resolve ir atrás, né, e tentar descobrir o que aconteceu, levando outro amigo que é o Jack. E pra gente ver como o Richard é um cara bacana, porque além dele ser realmente um bullying, ele fica chamando o Jack pelo apelido, que é Gordão, e ele fica batendo nessa tecla, tá? Chamando, meio que ameaçando o Jack para poder ajudar ele. Quando eles chegam nessa casa, há vários insetos, há várias coisas meio bizarras ali, e o Richard se assusta muito, e o Jack fica tranquilo, porque são apenas insetos, ele gosta muito de insetos, acaba indo até jantar na casa do Richard, e o Richard fica puto, porque os pais adotivos dele estão babando ovo em cima do Jack, e num momento ali de muita raiva, ele faz um bullying ainda maior com o Jack, começa a chamá-lo de barata, e novamente nós temos um absurdo, porque o Jack vira uma barata e sai voando. O Richard até tenta matar ele, que nós vemos que é uma boa pessoa realmente, e acaba fugindo. Então agora o nosso querido Richard vai ter que explicar dois desaparecimentos bizarros, tentar entender o que está acontecendo, quem é Salvosi Jonasson, que porra que está acontecendo na Casa da Noite, e afinal de contas, que raio de cidade é aquela? Esse livro, ele para mim foi um pouquinho complicado, tá? Eu não tinha nenhum contato com a escrita do autor. Ela é bem fluida, tá? Como eu falei, é um escritor contemporâneo, então os livros, o texto dele é bem dinâmico, é bem tranquilo de ler, você não vai ter nenhum gargalo assim de leitura por causa da escrita. Uma coisa que me pegou um pouquinho, não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Porque pessoas são assim, mas o nosso protagonista, ele não é um personagem que você gosta dele de uma maneira muito fácil. Logo nesse começo você já vê ele fazendo um monte de merda, tá? Então ele é um personagem difícil de você gostar, então isso tende a você se afastar um pouquinho
do personagem e não se preocupar tanto com ele. Além disso, como eu falei, as duas situações, elas remetem muito ao absurdo, tá? São coisas muito fantasiosas que mal têm explicação. Mas isso tem um porém, esse livro, ele tem não um, mas dois plot twists, tá? Um na metade, outro lá pro final, que vai explicar isso um pouco melhor, como essas coisas vão acontecendo. Eu não vou dar spoilers para vocês, mas o primeiro plot twist, ele eu não gostei tanto, tá? Mas começa a ter uma outra reviravolta ali que ele passa a ser interessante, as coisas que podiam sair dele, e depois vem um outro plot twist que aí pra mim foi um chute no saco, com perdão da palavra, tá? Porque eu realmente não gostei. O finalzinho eu achei bem ruinzinho, tá? Esse segundo plot twist eu achei bem desnecessário. Mas é aquela coisa, né? O livro, ele tem uma história bacana, tem uma história bem desenvolvida. Você vai, como eu falei, ele parte por um absurdo e as soluções são muito fáceis. Mas com os plot twists, você entende por que as soluções são muito fáceis, tá? Então ele é bem costuradinho nesse aspecto, mas não sei, não me agradou tanto, tá? Como eu falei, a leitura, ela é bem tranquila, tá? É mais uma questão da história, do que acontece na história. Não é uma história fraca, só tomou rumos que eu acho, sei lá, não gostei, não foi um caminho um pouco trapaceiro, eu diria. Apesar de ser bem costurado, é muito trapaceiro, tá? O bacana com relação a esses plot twists é que as coisas que vão acontecendo posteriormente, você consegue vê-las linkadas com coisas que aconteceram antes, tá? Então o autor ele teve todo esse cuidado de amarrar muito bem a história dele. Isso eu acho que não dá para tirar esse mérito, mas não sei, para mim o autor, se ele queria realmente escrever uma história de terror, no final não é isso que ele entrega, para mim. É uma história que ela acaba mais ficando ali num suspense, né? Tem a questão sobrenatural, mas no final acaba só sendo bobo, tá? Mas eu ainda não desisti desse autor, provavelmente vou ler outra coisa dele. Se eu recomendo ou não um livro, eu acho que vale a pena a experiência, tá? Porque o plot twist é impactante, você não vai esperar que isso esteja acontecendo, talvez você fique frustrado, talvez não, tá? Então é uma leitura que eu acho que, se você já vê outras coisas do autor, talvez conheça bem melhor do que eu, né, com certeza, então pode ser que você se interesse. Se você quer uma coisa mais aterrorizante, não vai ter aqui. Se você aceita algumas soluções muito mirabolantes ou muito fáceis, você tem isso nesse livro. Na verdade, quando eu terminei esse livro, eu fiquei bem puto, bem pé da vida, mas acontece, né? O livro teve um impacto em mim, eu não larguei o livro, então acho que isso é uma coisa bem positiva. E se você acompanha os vídeos aqui do canal, você sabe que quando eu falo de um livro que tem uma criança merdeira, eu vou indicar a minha história, onde tem a minha própria criança merdeira, em As Memórias de Vinícius, tá? Um terror psicológico que está disponível nessa versão física e também no digital. Você encontra ambas no link da descrição lá do meu perfil da Amazon, tá? Lembrando que lá você também vai encontrar todas as minhas outras obras e alguma pode te interessar. E hoje acabei deixando um pouco os livros mais clássicos e conhecidos de lado para falar com vocês sobre essa obra mais contemporânea, que é A Casa da Noite, do Joe Nesbo. Mas você pode dar uma olhada no canal, que tem vários vídeos de várias coisas um pouquinho mais antigas, um pouquinho mais famosas, que você pode se interessar. Então, curte esse vídeo, compartilha e nos vemos em breve.